Olha aí, pessoal, que maravilha que está a saúde no governo Lula, uma coisa impressionante. Lembra aquela história lá do Bolsonaro, genocida, que deixou morrer sei lá quantas mil pessoas para uma doença que já tinha vacina e tudo mais? Aquele papo furado que a gente acompanhou tanto aí, aquele esforço homérico para ferir a imagem pública do Bolsonaro às custas de pessoas que de fato perderam a vida. Pois é, esse pessoal escandaloso do passado tá muito quietinho agora, claro, né? Esse pessoal conseguiu o que realmente queria, mas a verdade é que os números não mentem. E aqui, praticamente 2/3 dos municípios, quase 66% dos municípios brasileiros, enfrentam algum tipo de desabastecimento de vacina, ou seja, falta vacina ali de alguma doença, pelo menos, ou mais do que algumas doenças. Pesquisa aqui da Confederação Nacional de Municípios, meu amigo. Realmente é uma situação calamitosa, né? Então, isso aqui expõe várias coisas, dentre elas, é claro, né, a completa incompetência do Ministério da Saúde do governo Lula, como todo o gabinete ministerial e a cadeira da presidência também. Um bando de incompetentes, mas a Anísia Trindade, meu amigo, realmente é assim, impressionante. É difícil ver uma pessoa tão incompetente conseguir ficar num cargo tanto tempo assim. Tudo de errado já aconteceu no Ministério da Saúde dela. A dengue disparando, vacina vencendo. Cara, é um negócio assim insano. Fora umas histórias meio esquisitas aí, uma legalidade bastante questionável. Vamos conversar sobre tudo isso aqui, mas eu já adianto para você. A culpa maior dessa história, é claro, o Lula é culpado, a Anísia Trindade também, mas existe uma culpa maior ainda nessa história, porque não é nem um Bolsonaro da vida, um Tarcísio de Freitas, um Javier Milei, que vai resolver o problema da saúde no Brasil e evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque o grande problema do Brasil é a excessiva centralização de absolutamente tudo, inclusive da saúde. Vamos conversar aqui sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? É um levantamento recente, né? Foi feito aqui no finalzinho de novembro até o começo de dezembro. Foi divulgado ontem, sexta-feira. Estou gravando este vídeo no sábado, dia 28, mostrando que 65,8% dos municípios brasileiros, né, tem aqui quase 3 mil municípios, 2.895, estão com algum tipo de problema de desabastecimento de vacinas, né? A principal delas é a varicela ou a catapora. Você já teve catapora, meu amigo? Deixa aí nos comentários. Eu já. Era doença de criança na época de escola, na minha época, né? Então, metade dos municípios aqui, aliás, perdão, né, a amostra dos municípios é de 3 mil municípios, né? Eles não conseguiram coletar de todas. Então, aqui, 2.895 não são 65 municípios, não. É o quanto que eles conseguiram avaliar. Mas metade, um pouco mais da metade desses municípios está com falta dessa vacina aqui, e a média de desabastecimento é superior a 90 dias. Então, se está precisando hoje, não adianta esperar que vai chegar na quarta, na quinta-feira, não. Vai chegar daqui a 3 meses, aí você espera. Padrão SUS, que você sabe muito bem, né? Uma cirurgia de urgência está precisando? Tranquilo. Daqui a 8 meses está liberado para você. Daqui a 12 meses está liberado para você, né? E é claro que a vacina da Covid não poderia estar de fora. 1/4 das cidades está com indisponibilidade dessa vacina, uma média de 45 dias sem reposição, né? E os casos de Covid estão subindo agora em dezembro. É uma coisa cíclica, né? É um tipo de doença cíclica, sazonal. 60% de aumento nesse período aí, né? Então, o pessoal afirma que, na verdade, esse aumento se deve ao desabastecimento de vacinas de Covid. Não sei se tem essa relação direta, né? Uma correlação direta, melhor dizendo, mas que, de acordo com o que manda a lei, estabelece aqui a Constituição Federal, a responsabilidade disso é da União, né? O próprio aqui, o Paulo Zielkowski, né, presidente do Conselho Nacional dos Municípios, né, falou o seguinte, que isso é uma responsabilidade do Ministério da Saúde, que, obviamente, né, tá enfiando os pés pelas mãos desde o início dessa história, né?
Então, o cara aqui da CNM falou, inclusive, que isso pode criar uma cultura de relaxamento em matéria de vacina. E a gente sabe que tem muitas vacinas que são importantes, né? A pessoa tem que tomar, de fato, aí. A vacinação é uma grande conquista da humanidade. Só que tudo que cai na mão do Estado, meu amigo, você sabe como é que funciona. Aí o Ministério da Saúde já se defendeu, né? O senhor Eder Gatti, que é o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, falou que não tem problema generalizado de abastecimento de vacinas, não. Caramba, não tem problema? É sério, não tem. Você tem aqui uma tonelada de municípios que tem algum tipo de desabastecimento. Tem vacina que demora mais de 90 dias para chegar e não tem problema nenhum. Isso é aceitável? Vai vendo, né? Então, ele falou aqui que o Ministério cumpre o papel dele aí. Em dezembro, 100% do que foi solicitado foi atendido, né? Só que ele falou que, de fato, aqui, né, a varicela teve um problema aqui com o fornecedor, né? Que buscou outros fornecedores para regularizar no início de 2025. E aí falou que tem estoque da vacina de Covid e tudo mais, que eles vão distribuir aí nos próximos meses e tal, né? Mas tem outras vacinas que estão em falta também, né? DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, né? Que está aqui indisponível em 18% dos municípios, com uma média de 60 dias sem estoque, muita coisa também, né? No momento em que temos aí o maior surto de coqueluche desde 2014, meu amigo. 2.000% de aumento dos casos em 2024 na comparação com 2023, inclusive pessoas morrendo, né? Crianças menores de 1 ano morrendo por falta de vacina nos hospitais. É impressionante isso aqui. Deveria ser um escândalo nacional, mas é o Lula, né? Se fosse o Bolsonaro, genocida. O tribunal de Haia, né, pro Bolsonaro, mas não, é o Lula, aí tá tranquilo, o Lula pode tudo, de fato, né, mas o Gatti aqui falou que não tem falta de abastecimento disso aí não, tá tranquilo, né, mas aí qual que é a questão, né, tem outras vacinas aqui, tá, a meningite, né, tetraviral, febre amarela, enfim, Santa Catarina, engraçado, né? Santa Catarina aí é a líder de falta de vacinas, parece até uma retaliação, não é? Será que o governo está querendo punir um povo aqui que votou majoritariamente no Bolsonaro? Não sei, fica a especulação aí, né? Só que, de fato, né, a falta de vacinas está muito mais concentrada aqui no Sudeste, né, por exemplo, do que no Nordeste. Mas fica aí a critério de cada um entender esse ponto, né? O Ministério da Saúde é um fracasso completo, é uma incompetência enorme, né? Na verdade, houve ali o Ministério da Saúde que deixou vencer 39 milhões de vacinas contra a Covid, um prejuízo de 1,7 bilhão de reais. Isso aqui tinha que derrubar ministro da Saúde num país sério, num país que tivesse um mínimo de decência. Cadê a oposição no Congresso Nacional para bater no Lula? Caramba, é tão fácil ser oposição do PT, é tão fácil ser oposição do Lula, porque os motivos, né, os pretextos para fazer oposição saem todos os dias. Você pode bater na economia, você pode bater na segurança pública, pode bater na saúde, tudo, absolutamente tudo tem alguma coisa para você espancar o governo Lula. Mas a oposição aqui no Brasil, né, é enfeite, a gente sabe bem como é que a coisa funciona, né? Então, a Anísia Trindade é um fracasso absurdo em todos os aspectos, né? Ela aqui, a falada, né, é como uma pró-vacina, pró-ciência, né? A Anísia Trindade, ela foi presidente da Fiocruz aí, então, em tese, deveria entender, né, em matéria de vacinas e tudo mais. Realmente, não é isso o que ela tem demonstrado. Ela tem mais, é claro, demonstrado a sua pauta progressista, né? Aborto, pauta identitária, né? Machismo, essas coisas. Agora, combater doenças mesmo, parece que não é o forte dela. Agora, conforme eu disse no começo desse vídeo aqui, é importante frisar que o grande problema mesmo nessa história não está só no governo Lula, que é um problema sim, não está só na Anísia Trindade, que é incompetente sim, está no modelo estatal brasileiro, que é extremamente centralizado, porque você tem que fazer a logística de 5.500 municípios
e um Ministério da Saúde centralizado comprando as vacinas e distribuindo isso para o Brasil, distribui para os estados, que distribuem para os municípios. Caramba, são muitos gargalos para isso aí dar errado. Aí o município é que está lá na ponta, que tem os hospitais que vão atender as pessoas e que vê a demanda, né? Tem município que precisa mais de uma vacina do que de outra, porque aí tem mais idosos do que crianças, então precisa mais daquelas vacinas de Covid, da gripe, do que aquelas vacinas aplicadas em bebês. Então, aí você tem que ter um equilíbrio disso. Mas como é que o Ministério da Saúde vai ter esse equilíbrio dos municípios? Isso tinha que ser descentralizado. As verbas tinham que ficar nos municípios para gastar com vacina. Cada município resolve o seu problema de forma muito mais rápida. Acabou a vacina, pega no almoxarifado, dá para consultar isso aí. Não vai ter essa tonelada de frascos ali vencendo, né? Porque foram quantas vacinas, né? 39 milhões de vacinas. Quer dizer, o governo comprou, isso não foi usado, seja porque não tinha demanda, seja porque a logística falhou, e o negócio venceu. Nenhum município vai deixar vencer essa quantidade de vacinas. Então o modelo é completamente ineficiente, não tem como funcionar, parece que foi feito para não funcionar, desconfio que foi feito para não funcionar, e deixa evidente, nesse cenário, o quão ruim, o quão ineficiente é o governo Lula, né? O que já não funciona bem, funciona ainda pior quando você tem um governo incompetente. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.